Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, qualquer que seja o horário que você esteja participando desta aula, que Deus possa abençoar a você juntamente com a sua família. Chegamos na estação, né, da primavera. E a primavera é uma das estações mais bonitas, né, por conta de todo o florir, né, das plantas, as flores das plantas vêm e ficam muito mais bonitas também, enfim, os nossos jardins. E uma estação nova também traz, né, novas esperanças, novas possibilidades, a certeza de concluirmos coisas que estamos fazendo, enfim. E o nosso desejo hoje, a nossa oração, é de que o Senhor possa realmente estar trazendo coisas muito boas e muito novas para a sua vida, para a vida da sua família, e que esse Deus a quem nós servimos possa ter o seu nome glorificado e exaltado na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que nos rodeiam, na vida da nossa classe, na vida da nossa igreja. Quero convidar você nesse momento a que possamos então nos unirmos em oração para pedirmos a Deus direção para tudo quanto vamos viver na aula de hoje. Gostaria de convidar você a fechar então os seus olhos para que possamos estar orando ao Senhor. Oremos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor é aquele Criador dos céus e da terra. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas e nada foge ao teu controle, nada foge ao teu cuidado. E nós te agradecemos por isso. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um irmão, de cada uma irmã, ó Deus, que se dispõe a estudar a tua palavra, porque precisamos estar a cada dia aprendendo mais e mais com o Senhor e do Senhor. Queremos tão somente te rogar que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a nos conduzir nesta aula de hoje mais uma vez. Nós te agradecemos e te rogamos essas bênçãos no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, querido, muito bem, minha irmã, meu irmão. Nem parece, né? Mas já estamos aí na lição de número 4 desse texto, né? De Pedro. Nós vamos estar, então, estudando as duas cartas de Pedro e também a carta de Judas, nessa revista agora que estamos usando. E já tivemos aí, então, 3 lições. Já passamos pelo capítulo de número 1, o início do capítulo de número 2, e hoje a nossa lição tem por título O Alicerce de uma Nova Geração. E a nossa lição está baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Hoje, especialmente, queria convidar você a que, enquanto estiver ouvindo a aula, participando da aula, pudesse estar então com a sua Bíblia à sua mão, para que você pudesse então estar acompanhando alguns textos que ao longo da lição nós vamos utilizar
para nos ajudar no entendimento daquilo que a lição vai nos trazer. E eu queria então começar a lição de hoje perguntando a você o seguinte: você já por acaso construiu uma casa, já participou da construção de uma casa, ou já viu, né, uma casa assim sendo construída lá desde a fundação, desde o início e tudo mais? A gente sabe de que são usados muitos materiais, né, e muitas técnicas também para que essa obra, né, essa edificação não fique apenas bonita, mas também segura, né? Então são usados materiais nas proporções devidas e também são usadas técnicas, né, para que aquilo seja feito de maneira correta. Uma curiosidade até muito interessante isso: os construtores, quando eles vão colocar os tijolos, né, eu ia falar tijolos, os tijolos um sobre o outro, eles colocam o de baixo, o de cima começa mais ou menos no meio do de baixo. Justamente eles chamam isso de amarração, né? Porque se eles colocarem exatamente um sobre o outro de maneira alinhada, aquilo corre um risco muito maior de cair. Então, esse é apenas um dos exemplos das técnicas usadas, né? Dos recursos usados pelos construtores para que no final a sua obra fique bonita, mas também segura, né? Perfeita. Porque às vezes a gente vê notícias, né, de algumas construções que caíram, que não só por conta às vezes de vento ou de outras coisas, mas às vezes não estão tão seguras porque ou foi usado material inadequado ou porque foi feito de uma maneira que não deveria de ser feito, né, da maneira adequada. E é sobre isso que nós vamos também ver hoje Pedro falar para a gente, né? Não só em relação à vida espiritual, mas também como a igreja. E para a gente continuar, eu queria perguntar mais uma coisa a você. Queria que você respondesse aí, né, na verdade, em voz alta, tá? Para você, se você puder, em voz alta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E também, o que as pessoas que você conhece, as pessoas que estão ao seu redor, dizem ser Jesus? O que as pessoas dizem quando se você pergunta assim: e aí, quem é Jesus para você? O que as pessoas te respondem? Ou o que as pessoas te responderiam? E assim, Jesus, se ele mesmo tivesse perguntando a você, chamasse o seu nome e dissesse: quem sou eu para você? O que você responderia? É interessante de que, como introdução da nossa aula, eu quero pegar um texto em que Jesus faz esta pergunta também aos seus discípulos, não é? Uma vez Jesus fez essa pergunta, então, aos seus discípulos. Está lá no capítulo 16 de Mateus 16, do 13 ao 23, vai nos trazer esse texto. E eu queria, então, começar a ler já esse texto para a gente poder ir tentando criar aqui uma base para o que a gente vai, na verdade, estudar hoje. Diz assim o texto de Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipo, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem?
responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E no verso 18 vai dizer o seguinte: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 20. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes e dos sacerdotes e dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Eu quero parar aqui por enquanto, tá? Parei aqui no verso de número 1. Bom, estamos diante de um texto onde os discípulos dizem a Jesus sobre quem, ou melhor, dizem a Jesus o que dizem a respeito dele, né? As pessoas dizem e o que os próprios discípulos diriam então a respeito de Jesus. E é interessante a gente pensar de que esse texto é também interpretado por muitos que dizem que Jesus então estaria dizendo que esta pedra a que Jesus se refere seria Jesus se referindo a Pedro, e que, sendo assim, a igreja de Jesus seria edificada sobre ele, Pedro, e não sobre Jesus necessariamente. Mas aí eu quero convidar você então para que a gente possa rever de novo o verso 16, 17 e 18, para a gente poder ir fazendo aqui algumas ponderações ou colocando aqui algumas visões. Versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Jesus então disse-lhe: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Neste ponto, Pedro reconhece a Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? No verso de número 16, e Jesus então diz a ele de que quem revelou isso fora o próprio Deus. E no verso 18, Jesus começa então dizendo assim: e tu és Pedro. Vamos lá, vamos ver o 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus então termina esse versículo. A origem das palavras Pedro e pedra é a mesma. E aí eu queria até ler aqui para você o que diz o dicionário com relação à origem do nome Pedro. Diz assim: com origem no nome grego Petros, este, a partir da palavra Petra, uma tradução do aramaico Cefas, que significa literalmente pedra, rochedo. Pedro é um dos nomes próprios mais difundidos no mundo todo e está presente em vários idiomas. Então, a origem da palavra Pedro e a origem da palavra pedra é a mesma. O significado é praticamente o mesmo. Então, eu acho que quando a gente para avaliar e para analisar direitinho, nós podemos entender o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui. Se Jesus, ao invés de dizer assim no verso 18,
E eu te declaro. Imagina que Jesus não estivesse falando com Pedro, tá? Estivesse falando com João, por exemplo. Então Jesus diria o seguinte: e eu te declaro, tu és João. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se Jesus fizesse isso, estivesse falando com João e não com Pedro, até pela questão da terminação da palavra e pelo significado da palavra, Pedro, pedra, e diferentemente de João, talvez as pessoas não levassem para esse lado e entendessem melhor, né? Imagina então Jesus dizendo: e eu te declaro, tu és João, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, nesse caso aqui, está se referindo a si mesmo e não a Pedro. Jesus, sim, é a base da igreja. Jesus é a base da igreja. Mas é interessante que nesse mesmo texto, mais abaixo, nós vamos ver Jesus trazendo aqui algo que vai nos mostrar que a base da igreja tem que ser uma base sólida e uma base que não é humana propriamente dita, mas espiritual, não é? E aí vamos lá, vamos então aqui para o verso 20, 21, 22 e 23. A partir do verso 20. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Olha o que Pedro diz: Deus não permita isto, Senhor. Isto não acontecerá. Então Jesus vê lá a posição dos discípulos. Pedro se levanta e diz a Jesus que ele é o Filho do Deus vivo. Jesus então diz: assim como eu sou Jesus, você é Pedro. E agora Jesus então, depois de dizer a eles para que eles não comentassem isso com ninguém, dissessem a ninguém que ele era o Cristo, Jesus então diz que é necessário que ele vá a Jerusalém para sofrer e depois de sofrer ele ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro então protesta, diz que Deus não permita isso, que isso não irá acontecer. E olha que interessante, no verso de número 23, Jesus diz assim, olha só: mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Então, no verso 23, Jesus está se referindo a Pedro, por conta da sua fala nesse momento, Jesus está se referindo a Pedro como Satanás. Ou seja, Pedro está sendo usado por Satanás para trazer essa palavra, para trazer essa repreensão, vamos dizer assim, aquilo que Jesus estava dizendo. E aí é como se Jesus estivesse agora dizendo para mim e para você o seguinte: como eu vou edificar a minha igreja, eu não posso edificar a minha igreja sobre uma pessoa desta, um ser humano, porque ele é falho. Não é? A gente já, nas outras lições anteriores, a gente viu o quanto Pedro foi participativo, o quanto Pedro foi usado por Deus na sua obra redentora. Nós não queremos aqui lembrar das falhas, dos erros de Pedro, porque Pedro foi abençoadíssimo e muito abençoador. E a gente vai ver isso até de uma forma muito bonita já lá na própria carta de Pedro daqui a pouco. Mas Jesus aqui está repreendendo e está mostrando então para mim, para você e para quem também não crê como eu e você cremos, de que, na verdade, o fundamento da igreja
tem que ser algo que não possa ser abalado. Não basta ter o nome de rocha, tem que ser rocha. Né? Porque Pedro significa rocha. Então, assim, não basta ter o nome de rocha, tem que ser uma rocha realmente inabalável, porque a igreja ela vai vir sofrer pressões, ela vai sofrer situações em que ela vai ser sacudida, e se a base não estiver firme, se a base não estiver sólida, se a base não for Jesus, provavelmente a igreja pode vir a cair, a igreja pode vir a ser destruída pelos seus inimigos. Muito bem, e aí a gente ainda vai poder ver, e aí eu queria só ler aqui mais um versículo, mais 3 versículos aqui, lá em 1 Coríntios 3, de 9 a 11, só para a gente poder fechar esse tema aqui de que Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é a base da igreja. Porque nós somos, 1 Coríntios 3, de 9 a 11, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como o edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vou ler de novo esse finalzinho. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo aqui falando, né, de que Jesus é o fundamento da igreja. Bom, dito tudo isso, vamos então a, propriamente dito, o nosso texto de hoje. A gente precisava de falar um pouquinho sobre isso antes, para a gente poder ter um entendimento melhor aqui do texto agora de Pedro, né? 1 Pedro 2, de 4 a 10. Diz o seguinte, então, lá no verso de número 4. E aí eu queria hoje, antes da gente continuar aqui a leitura, queria ir lendo, e aí conforme eu for lendo verso por verso, eu vou trabalhar então aquele verso, depois não vou ler tudo e depois voltar versículo por versículo. Vou fazer ele já direto, cada versículo, para a gente poder ir conversando um pouquinho a respeito disso. Diz assim o verso 4: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro aqui está nos dizendo de que nós, não é? Ele está falando para os seus leitores, mas nós fomos alcançados também por essa palavra, né? Estamos sendo alcançados por essa palavra. E Pedro então está dizendo de que e chegando-vos para ele, aí ele está falando agora aqui a respeito de Jesus. Olha só que interessante, o próprio Pedro, né, reconhecendo Jesus como pedra viva, que fora reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aí eu queria ler ainda aqui Isaías 53, 3, que vai reforçar isso que Pedro está falando, nos trazendo o seguinte. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens o escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías, muitos anos antes de Jesus se fazer presente entre nós, já estava falando justamente disso. Jesus, a quem nós devemos nos chegar, ele é a pedra viva que foi reprovada não por Deus, porque por Deus ele foi eleito e ele é precioso, mas rejeitada por nós, né, pelos homens.
No verso 5, Pedro vai continuar dizendo o seguinte: vós também como pedra vivas, ou seja, não só Jesus, mas Pedro agora está se referindo aos seus leitores, e aí eu vou estender para nós também, né? Como pedra viva, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É interessante que Pedro aqui está nos chamando também de pedras vivas, né? É estranho às vezes, né, a gente receber isso, né, pedras vivas, ou seja, nós somos aquelas rochas que se movimentam, né, que fomos, conforme diz o texto ainda, fomos edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí eu queria ler com você aqui Romanos 12:1 e Hebreus 13:15, que também vai reforçar um pouquinho sobre isso que a gente está lendo aqui no verso de número 5. Diz assim o verso 1 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Pedro está dizendo de que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E Romanos então está nos reforçando a respeito disso, né? Que o nosso sacrifício ele deve ser um sacrifício agradável a Deus. O nosso culto, né? A nossa adoração, ela deve ser agradável a Deus. Hebreus vai nos dizer o seguinte, Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, reconhecer a Jesus como o nosso Salvador, reconhecer Jesus como o Filho de Deus, como o fundamento da igreja, como a pedra principal da igreja. Isso é oferecer sacrifícios de louvor. O nosso culto, ele deve ser um culto de sacrifício de louvor ao nosso Deus. O nosso Deus requer isso de nós, porque nós não somos pedra morta, nós somos pedra viva. Estamos vivos, estamos ao dispor do Senhor, à disposição do Senhor, devemos fazer isso. Verso 6 diz o seguinte: por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Olha que interessante. Esse é um texto que Pedro está falando, mas na verdade esse texto ele está lá em Isaías 28, versículo de número 16. Né? Pedro está citando um texto de Isaías, né? E essa pedra principal, essa pedra de esquina, deixa eu tentar trazer aqui para a gente poder entender. Imagina você um alicerce, né, de uma casa, vamos pegar aqui de um quarto. Eu vou fazer um quarto, e aí eu fiz o alicerce, e aí o primeiro tijolo que eu vou colocar, eu não coloco no meio. O tijolo ele é colocado na quina, né? Ele é colocado na quina. O que é feito primeiro é o que vai amarrar a parede que vai seguir num sentido e a parede que vai seguir no sentido oposto ou no outro sentido que vai formar um ângulo. E é por isso até que essa pedra também é chamada de pedra angular, ou seja, é a pedra que vai dar ângulo às paredes que serão erguidas sobre ela. E Jesus é então essa pedra de esquina, essa pedra principal, essa pedra que é o início, na verdade, de tudo, não é? E é assim que Pedro está citando então lá Isaías,
falando justamente sobre isso. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, tudo aquilo que era confuso, tudo aquilo que era difícil de entender, agora não se torna mais difícil. E aí a gente pode até fazer uma ligação aqui, voltando lá com aquele texto que a gente leu lá no início, que antes de conhecermos a palavra e de reconhecermos a Jesus como a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular, talvez o nosso entendimento um pouco confuso pudesse nos trazer o pensamento de que Pedro seria o fundamento da igreja, a base da igreja. E agora a gente já não pensa mais assim, porque nós agora adquirimos um entendimento melhor e agora não somos mais confundidos. E aí a gente vai então por verso de número 7, onde diz o seguinte: e assim, para vós, os que credes, é preciosa. Quem é preciosa? A pedra principal, a base da igreja. Mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Pedro, mais uma vez, está citando um outro texto do Antigo Testamento. Ele está se referindo a Salmos 118, 22, que vai nos falar justamente sobre isso. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Ou seja, a Bíblia vai nos trazer o texto de que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O povo de Israel, o povo judeu, rejeitou a Jesus, né? Porém, mesmo sendo rejeitado por eles, ele se torna a pedra de esquina, se torna a base da igreja, porque a igreja não é a igreja do judeu, nem a igreja do grego, nem a igreja do romano, nem a igreja do brasileiro, mas a igreja pertence a Deus. E por isso, mesmo sendo rejeitado, Jesus não deixa de ser a base da igreja. Ele não deixa de ser o fundamento da igreja. E aí a gente vai continuar e vamos então agora aqui por verso de número 8, que diz o seguinte: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. É interessante a gente ir avaliando e analisando o texto de uma maneira bem com compasso assim, né, bem devagar, para a gente poder realmente entender a riqueza desse texto maravilhoso de Pedro, usado por Deus, inspirado por Deus para nos escrever. Observa você de que Pedro, desde o início, não se reconhece como pedra fundamental da igreja ou como base da igreja. Ele vem e nos fala de que o próprio Jesus, que fora rejeitado, é a base, é a pedra fundamental da igreja. E aí eu quero ler agora de novo o verso de número 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, a palavra de Deus vai nos dizer de que aqueles que tropeçam na palavra, né, aqueles que tropeçam na palavra, são desobedientes. Ou seja, como é que eu vou conseguir tropeçar na palavra? E aí eu entendo de que quando eu não estudo, ou de quando eu estudo de maneira errada,
ou quando eu não me aprofundo em conhecer a palavra de Deus, eu estou tropeçando na palavra. E aí, com isso, eu, que lá atrás fui chamado de pedra viva também, me torno uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E olha que interessante é o que nos diz Oséias 4, versículo de número 6, para facilitar até o nosso entendimento aqui com relação a isso. Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Quando nos falta conhecimento, o tropeço é fácil, porque você não observa que aquilo que está posto à sua frente pode servir como algo que seja um obstáculo. E aí você acaba tropeçando realmente. Quando você tropeça, o que acontece? Você perde o equilíbrio, você sai, geralmente se você cai, você sai com algumas escoriações. Às vezes você tropeça, mas não necessariamente cai, mas acaba criando uma luxação porque você vira o pé, não é? Então, nós não podemos nos desligar dessa palavra, de buscar conhecimento na palavra, de estarmos ligados a essa pedra viva, porque senão iremos realmente nos tornar pedra de tropeço, não é? Pedra que vai servir aí, como disse lá Pedro ainda, rocha de escândalo. De escândalo. E como nós dizemos aqui, né? Isso não acontece aqui, mas acontece só lá fora, né? Quantas pessoas você já ouviu falar que acabaram não se firmando realmente na palavra, buscando o conhecimento da palavra, e acabaram tropeçando e hoje são escândalo, né? Servem de escândalo. E às vezes até algumas pessoas, né, costumam falar assim: ah, não, para ser crente como aquele ali, é preferível eu não ser, né? E a gente às vezes acaba realmente escandalizando o evangelho do Senhor. E aí Pedro vai trazer agora para nós aqui, já nos dois últimos versículos, 9 e 10, algo que é maravilhoso, que é esplêndido, que é incrível. Pedro antes diz que se nós não buscarmos conhecimento, nós podemos nos tornar pedra de tropeço e até escândalo. Mas Pedro aqui está profetizando, eu diria assim, sobre aqueles que são os seus leitores e sobre nós, quando ele diz o seguinte, olha só no verso de número 9: mas vós sois a geração eleita. Vós sois a geração eleita. E olha o que diz João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Não fomos nós que escolhemos, mas nós fomos escolhidos. Nós somos uma geração eleita pelo nosso Deus. E temos que ir e dar frutos. Temos que ir e permanecermos firmes na palavra. Oh, aleluia! Somos uma geração eleita pelo próprio Deus, para que possamos dar frutos, para que possamos fazer a obra do Senhor, para que pessoas possam ser libertas do pecado, pessoas possam ser libertas dos vícios, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser ministradas através das nossas próprias vidas.
E aí ele ainda vai continuar no verso 9. O sacerdócio real, a nação santa. Sacerdócio real, a nação santa. E aí em Êxodo 19, 5, 6 diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O sacerdote era aquele que entrava, né? Lá no Antigo Testamento a gente vai ver isso, é o que entra na presença do Senhor como representante do povo para poder trazer a Deus as petições do povo, para trazer a Deus as necessidades do povo, para trazer a Deus todas as coisas. E Pedro então está dizendo que nós somos sacerdote real, ou seja, servimos ao rei, somos sacerdotes do rei. Que rei é esse? O Senhor Jesus. Somos uma nação santa. Santo quer dizer separado. Somos uma nação santa. E aí, a Bíblia ainda vai dizer para nós de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se tivermos Deus como Senhor, realmente seremos santos. Santos. E aqui eu queria dizer de que essa nação aqui, nós podemos entender como eu e como você. Você é uma nação santa. E como santo separado por Deus. E aí diz assim ainda no verso de número 9, continuando lá. Pedro falou o quê? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. E agora ele diz o quê? O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós estávamos em treva, antes nós estávamos perdidos, antes nós vivíamos de uma maneira sem estar na presença do Senhor. E agora somos chamados de pedra viva, somos uma geração eleita, somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. E Pedro está nos dizendo de que nós devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Devemos anunciar a palavra. Como? Falando, ficando quieto, agindo, ajudando, levando o amor de Deus, a palavra de Deus a tantas pessoas, seja por palavras, seja por atitudes, mas devemos pregar o Evangelho, precisamos levar o Evangelho, precisamos falar desse Cristo maravilhoso. E quando a gente olha Pedro, então, nos trazendo tudo isso, é algo assim que salta, não é, ao nosso coração, salta ao nosso coração, porque fomos adquiridos por um preço que não foi um preço barato, não é? Não foi qualquer preço. Fomos resgatados por preço de sangue. Preço de sangue. E aí, nós vamos então chegar agora no verso de número 10, que diz o seguinte: vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora nós somos povo de Deus. Aleluia! Somos povo de Deus. Não somos povo de qualquer um, não. Você não serve a qualquer Deus. Você não adora a qualquer Deus. Não é qualquer Deus que opera milagres e sinais e prodígios e maravilhas na sua vida e na minha vida, não. É o Senhor dos senhores. Agora somos pertencentes a esse Deus, Criador dos céus e da terra. Somos pertencentes a Ele.
Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Somos povo de Deus e fomos alcançados, então, pelas suas misericórdias. E aí eu queria ainda ler aqui Apocalipse 5:9, que diz o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és de tomar... Não, deixa eu ler de novo aqui porque eu pulei aqui. Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de ir abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Deus é o Deus de toda a língua, de toda a tribo, de todo o povo e de toda a nação. E a igreja do Senhor, ela está edificada sobre essa rocha viva, essa rocha firme que é Jesus. E eu queria agora, já encerrando aqui a nossa aula, dizer o seguinte: nessa edificação, nessa construção aonde Jesus é a base e é também a pedra de esquina, a pedra angular, a primeira pedra, a pedra fundamental. Nesta construção de que nós também fazemos partes, então eu e você estamos ligados através do sangue de Jesus. E esse sangue nos purifica de todo pecado. E é isso que nos dá a condição de sermos uma nação santa. É isso que nos dá a condição de sermos uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido. Fazemos parte não é de qualquer obra. Fazemos parte não é de qualquer reino. O reino celestial, o reino do próprio Deus. E Deus, então, quer que cada um de nós nos esforcemos a cada dia a levarmos a palavra dele, verdadeira. Não adorarmos ao homem, não cultuarmos ao homem, não servirmos como pedra de tropeço. Às vezes a gente, nos dias de hoje, por conta até mesmo da situação que a gente está vivendo, não é? Às vezes a gente acaba, por uma postagem errada, por uma palavra errada, por uma roupa inadequada, a gente acaba sendo pedra de tropeço para alguns. Mas não é isso que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos pedra viva, pedras vivas, que possamos fazer jus a esses títulos, não é? Que recebemos de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido, para que as pessoas possam olhar para nós e terem sede de conhecerem a esse Deus que nós servimos, de conhecerem a real história de Jesus, de conhecerem a respeito do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. Sejamos justos e façamos isso tudo para que o nome do nosso Deus possa ser glorificado, para que o nome do nosso Deus possa ser exaltado. Precisamos a cada dia nos renovarmos, não é? Buscarmos, conforme diz lá em Romanos, não nos conformarmos ou não tomarmos a forma do mundo, mas sermos diferentes. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue falando aos nossos corações.
Desejo a você uma excelente semana. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que o nome do nosso Deus seja exaltado e glorificado todos os dias por todos nós. Boa semana, um bom dia, Deus abençoe a todos. Até a próxima.